Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, a todos e a todes que acompanham o nosso canal do YouTube e enfim, hoje a gente teve essa questão da transmissão e a gente veio aqui para o Instagram. Ainda bem que a gente tem essa opção, né? Então a gente vai começar aqui agora o nosso encontro sobre a segunda jornada Flexibilizando a Coraça Muscular. E olá, tudo bem, pessoal? Aqui é legal que dá para ver os boa noite, não dá para publicar, né, tudo vocês. A gente vai fazer a nossa conversa com os nossos convidados. Vou aqui ler. Vou convidar a Valquíria Ribeiro, ela é fisioterapeuta e tem inúmeras formações em terapias manuais, tem formações na Itália, Estados Unidos e na França, é fundadora do Miofacial ou do Rio, Miofácia Rio e terapeuta haitiana pelo CAMV. A gente vai convidar também o Felipe Salgado, ele é psicólogo pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em neurociência e mestre em psicologia, acho que mestre ou mestrando, terapeuta haitiano pelo CAMV, analista haitiano pelo Instituto Brasileiro de Análise Haitiana, terapeuta de MDR. Bem, a Ellen Costa, ela é psicóloga clínica, especialista em saúde mental pelo FRJ, psicoterapeuta haitiana também pelo CAMV. Eles têm um trabalho muito legal que chama o Terapia Haitiana Podcast, que já está aqui, né, dando uma boa noite para todo mundo. E a gente vai estar aqui fazendo o nosso encontro da segunda jornada Flexibilizando a Coraça Muscular com o tema Sistema facial e a vegetoterapia no processo terapêutico. Vamos começar, depois a gente salva aqui e joga lá no nosso YouTube, no nosso Telegram. E, aliás, pessoal, no nosso Telegram, quem não está ainda no nosso grupo, por favor, entre. Pessoal, não sei, eu acho que vocês podem pedir para participar da conversa. Vou tentar adicionar vocês aqui. É só clicar no maisinho. Eu vou enviar um convite para vocês também. Ó, já enviei. Isso, tá convidado. Vou enviar para Ellen. Certo. E para Val Ribeiro. Olha, eu convidei todo mundo já. Espera eles. Oh, beleza. Já tá aqui, tá? Estou só esperando a Valquíria chegar. Oi, Valquíria, bem-vinda. Olá! Gente, que bom que a gente tem várias opções hoje para conversar. Ainda Eu já bem. falei um pouquinho de vocês, né? Já li o que a gente colocou no panfletinho. Bom, seja bem-vinda aí, Ellen, bem-vinda, Valquíria, bem-vindo, Felipe, aqui no nosso Instagram. E aí eu salvando aqui, fica no nosso GTV, coloco no YouTube, no Telegram, dando prosseguimento à nossa segunda jornada, flexibilizando a coraça muscular, né? Flexibilizando a coraça muscular é um caminho, né, que a gente foi fazendo. O ano passado a gente fez a primeira jornada está toda disponível no nosso grupo do Telegram, é só na minha bio ali do Instagram, e tem desde a introdução ao pensamento haitiano, os segmentos, o segmento ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal, pélvico, tem uma conversa para cada um dos segmentos, que é bem legal. E esse ano a proposta foi trazer, né, eu pensei muito em vocês desde o começo, trazer o tema de uma forma mais atualizada. E eu ouvi vocês, né, no podcast sobre a fáscia, eu achei muito legal o trabalho da Valquíria, da colega dela, fiquei encantado. E quando eu estava ouvindo, eu pensava, eu acho que eu tenho que convidar elas para a próxima jornada, né, tenho que trazer esses pessoal para a próxima jornada, que eu achei muito interessante. Bem, primeiro, gente, eu queria só dizer, geralmente, quem acompanha. Tem pessoas que acompanham as nossas conversas que já sabem todo esse haitianês. Tem pessoas que não sabem nada. Então, teve uma colega que escreveu para mim, nossa, fiquei interessado nessa vegetoterapia, é de dieta vegetariana para terapia? Eu falei... Então, vocês podem começar se apresentando, como que chegou esse trabalho para vocês, cada um fala um pouco, mas também alguns conceitos básicos, assim, depois as conexões que vocês foram fazendo, tá bom? Vamos lá. Tá bom.
Quem vai começar? Vocês começam. Vocês começam. Então, vegetoterapia não é dieta vegetariana, também não é nada ligado às vegetais, né? E sim uma técnica de escrita, né? E eu acho que o Felipe pode melhor falar sobre isso, mas tem a ver com o que eu estudo, tem a ver com a face, tem a ver com o sistema nervoso autônomo e tem a ver com as questões vegetativas, né? O nosso sistema vegetativo, o nosso sistema de autorregulação. E aí tem uma teoria que Reich desenvolveu que se chamou vegetoterapia. E onde que durante as pesquisas dele, né, acho que o Felipe pode, como é o professor do centro, acho que ele pode explicar isso melhor tecnicamente do que eu, que fui aluna. Mas fala aí, Felipe, completa aí para o pessoal que está chegando aí entender um pouco mais sobre a vegetoterapia. Tá, beleza. Gente, primeiro boa noite, né? Boa noite para todo mundo. Tem gente à beça e cada vez entra mais gente. Pois é. Obrigado, Jovi, por ter chamado. Para mim, eu acho que para as meninas também, para a gente é uma honra estar aqui. Trabalho super legal que você está fazendo, que a gente teve contato no ano passado, né? Conheceu, você foi lá no podcast da gente e contou. Então, para a gente é uma honra estar aqui, principalmente porque a gente percebe que você também, você, o Perisson, a gente, muitas outras pessoas pela internet, a gente tem seguido esse caminho de poder levar conhecimento. O Rubens, a gente tem se proposto, né, a levar esse conhecimento, que é um conhecimento científico, é um conhecimento sério, é um conhecimento que hoje em dia a ciência está podendo compreender, e isso está saindo de alguns guetos, né, e de alguns lugares que ficaram durante muitos anos, infelizmente, porque é um trabalho muito potente, é um trabalho muito sério e muito potente. Então, primeiro, obrigado você, obrigado a todo mundo aí que está ouvindo a gente. Bom, eu, Ellen e a Valquíria, a gente faz parte de uma instituição, que é o Centro AMV, e a gente também faz um monte de outras coisas, e atualmente a gente tem um grupo de estudos e de prática e de pesquisa em vegetoterapia. Exatamente com esse tema que o Joviniano está trazendo, porque a gente entendeu que era importante de alguma forma atualizar esse conhecimento. Talvez o embrião disso tenha sido o meu mestrado, porque eu estou terminando agora, estou concluindo, estou para defender a minha dissertação, que é sobre a vegetoterapia na contemporaneidade. E daí veio o grupo, daí veio o podcast, então as coisas estão todas interligadas. Bom, eu acho que a gente pode começar do início. É isso que você está falando, né? Tem um monte de gente que não conhece. Eu ouvi algumas das outras jornadas, né? Do Flexibilizando a Couraça. E eu acho que tem uma outra coisa para falar antes de começar, que o nome é maravilhoso. Porque flexibilizar a couraça tem a ver com a compreensão atual do trabalho com o corpo. E isso é importante, porque o mundo hoje, nesse aspecto, é diferente do mundo que era na época do Reich, na época do Freud. Sim. E aí a gente vai chegar lá. Porque eu acho que é importante a gente começar do início. E o início não é o Reich, o início é o Freud. Eu prometo que eu não vou me alongar muito, mas eu acho que é importante. A nossa proposta como profissional e como práticos, como clínicos, a Valquíria é fisioterapeuta, mas ela é uma fisioterapeuta reichiana. Eu e Ellen somos de base, né, psicólogos, então somos psicoterapeutas reichianos. Mas por que a gente pode estar junto? Porque o trabalho do Reich é os dois. É uma pena que no mundo de hoje a gente tenha que vir por um caminho ou vir por outro, para poder chegar no mesmo ponto. Ou seja, para poder ter essa dimensão mais integrada do indivíduo. Mas quando começou não era assim. Freud e os outros médicos em Viena, quando começaram a estudar
as patologias psíquicas, principalmente a questão da histeria, eles estavam em contato direto com o corpo. Então, médico trabalha com o corpo. O que teve de mais diferente foi que eles começaram a considerar o psiquismo. Então, toda a psicanálise, quando ela surge com Freud e com alguns dos outros médicos que estavam junto com ele, tinham já na base a preocupação, a observação e a intervenção direta no corpo. A hipnose, diferente do que muita gente imagina, não é só uma técnica de acompanhe minha voz ou segue o meu dedo com os olhos. Não, tem toque, tem pressão na testa, pressão na perna. Então, já existia de forma rudimentar, desde o início, uma intervenção direta no corpo. Todo o princípio da psicanálise é aquela que os psicanalistas não gostam e desconsideram, e que o próprio Freud, a partir de 1920 e pouco, ele começou a dizer que, bom, aquilo lá era um ensaio, hoje em dia a gente está vendo que são outras coisas e tudo. Os primeiros 20 anos da psicanálise eram diretos no corpo. Quando o Freud falava de uma libido, ele falava, isso é uma energia física que está no corpo e que se move e que gera sintomas. Então, quando Reich conheceu Freud, em 1920 e pouco, o Freud que ele conheceu e a psicanálise que ele conheceu eram muito orgânicas, eram muito corporais e trabalhavam direto com o corpo dos pacientes. Então, essa foi a psicanálise que Reich conheceu. Porque hoje a gente escuta dizer que Reich é o pai, né, das terapias corporais, que ele que começou, e isso não é exatamente verdade, porque ele não tirou essa compreensão do nada. Freud estava estudando os fisiologistas na época, ele estava aplicando as novas leis, né, as recém-compreendidas leis da eletricidade dentro do organismo biológico, do organismo humano. Sim. Então, ele trabalhava direto. A libido, no início, ela não era uma ideia, não era uma hipótese. Ela era algo que era observável. Tanto que tem o artigo do Reich que ele faz a analogia entre a libido e a eletricidade. A gente sabe que a eletricidade existe pelas manifestações dela. A gente vê a luz acesa, a gente sente calor, a gente leva choque. Mas ninguém vê a eletricidade. Igual a gente não vê a libido, mas a gente percebe as manifestações dela, como sintoma, como conversão, como neurose. Então, todo esse trabalho que Reich desenvolveu, ele começou dentro da psicanálise, enquanto ele ainda era um psicanalista. E os primeiros textos dele datam da década de 20, de 1920, quando ele já olhava para o organismo como um sistema, ele já compreendia que o indivíduo é uma unidade funcional. Essa unidade funcional, ela implica em um corpo e uma mente. E não é que são duas coisas que se relacionam. Não, é uma coisa só, como a respiração. A gente inspira e a gente expira. Não existe inspiração sem expirar. Não existe expiração sem inspirar. É o todo. A gente olha para as duas instâncias. Então, Valquíria é fisioterapeuta. Durante muito tempo ela trabalhou com bloqueios inspiratórios crônicos ou bloqueios expiratórios crônicos. Mas isso tudo diz respeito a uma respiração. Sim. E desde o início, o Reich compreendeu que assim que... A Patrícia Tietê. Desde o início, Reich compreendeu que existia um todo. Então, os sintomas, eles não eram psíquicos e se relacionavam com o corpo. Ou os sintomas eram orgânicos e se relacionavam com o psíquico. Não, o sintoma estava naquela pessoa. Ele ia se manifestar psiquicamente e somaticamente. Seguindo no trabalho dele, né, a ideia é a gente trazer a atualização. Gente, eu ando meio chato ultimamente, porque é isso, né? Trabalho acadêmico traz disso. Então, a dimensão do trabalho do Reich é muito profunda. Eu não lembro exatamente, mas assim,
eu vou ser o chato que vai reclamar e vai criticar as pessoas que falam de Reich hoje em dia, embora aqui na jornada eu tenha visto muitas pessoas muito boas. E eu não vi nenhuma blasfêmia dessas pessoas. Mas, assim, estudem Reich. A gente vai falar de coisas legais aqui, mas cada conceito que a gente traz é um livro dele. Então, assim, não acreditem na gente. Vão buscar o texto. Vão buscar a informação. E um ponto de vista nosso, né, também. Da nossa experiência também. Claro, claro. Porque uma das coisas que aconteceu com o trabalho do Reich foi exatamente isso. Pessoas falando e fazendo coisas em nome de Reich e que eram coisas bizarras. Assim, desde atitudes inocentes e que era só vender a pedrinha mística da energia do Reich, até todo tipo de... Pô, você sabe, tem disso aí. Até todo tipo de distorção, tanto de extrema-direita quanto extrema-esquerda, enfim. Então, assim, Reich fala de coisas muito sérias, muito profundas, que tocam muito a gente, e que é importante que vocês entendam o que Reich falou. Mesmo quando a gente lê o livro do Reich, às vezes a gente interpreta mal. Então, assim, leiam com calma. Se quiserem, manda mensagem pra gente. Joviniano também tá aí. Manda mensagem lá no Terapia Reichiana, que a gente responde. Pra Valquíria também tem perfil. Ellen tem perfil também. Não manda no meu perfil pessoal não, né? Porque nesse aí eu só falo de viagem. Mas tem o perfil do Terapia Reichiana. A gente sempre responde lá. Felipe, só queria, dando continuidade um pouco, né, a pergunta inicial do Jovi, mas primeiro, obrigada, viu, Jovi? Assim, é um prazer muito Obrigado grande a vocês. É um Eu que prazer agradeço. muito... Vocês confiaram muito nas minhas coisas também. Falei, gente, que me convidaram para falar de tanta coisa, eu ficava cada vez mais nervoso. Mas espero não ter falado nenhuma besteira, que então o Felipe ia corrigir qualquer blasfêmia. Ele editou tudo. Lá no podcast a gente edita tudo. Não, mentira, gente. Foi tudo que ele falou mesmo. E aí, assim, isso para complementar um pouco, né? Eu fiquei com vontade de dizer, na verdade, como você estava falando, né, Juvi? Tem muita gente aqui que estuda Reich, entende Reich, mas tem muita gente que não sabe, né? Eu acho que tem uma dimensão que, para mim, pelo menos, foi importante, e eu acho que parte de uma coisa que tem a ver com uma conexão, porque o Felipe estava falando, né, da unidade funcional. E aí isso pode ficar meio abstrato, né? Existe um todo e tal. A gente até entende quando isso é falado, mas assim, eu passei por uma experiência para chegar até os estudos da vegetoterapia, né? Que ela foi primeira, fez um sentido para mim corporal, digamos assim, né? Que ela foi primeira para eu depois começar a estudar a teoria do Reich. Então, eu acho que é importante dizer isso, porque eu acho que o Reich, ele viu isso, ele se conectou com isso, e foi quase que inevitável ele passar da psicanálise a tudo que ele construiu, né? Mesmo a análise do caráter e a vegetoterapia, que a gente vai falar mais aqui, vai desenvolver um pouco melhor do que é, né? Do que a gente está falando do corpo, do que é o sistema autônomo, por que Reich chega aí, como que ele chega aí, né? Qual a importância disso. Mas, assim, a minha experiência foi, eu já era psicóloga, eu era psicanalista, né? Eu estudava Freud, estudava Lacan, e eu sou casada com o Felipe, e em algum momento ele me chamou para participar de um workshop lá no Centro MV, um workshop de terapia reichiana. Eu falei, por que não? Deve ser maneiro, parece que é legal, né? Esse negócio aí. Vamos ver. Estou disposta aí a participar. Vamos participar desse negócio. E aconteceu uma coisa comigo que foi, achei muito legal participar das atividades, 3 ou 4 dias, assim, bem intensos. E aí chegou um momento que foram fazer uma massagem, né, reichiana, de respira, toca no corpo, o que você sente e tal. E eu comecei a me conectar com coisas que eu nunca tinha parado para sentir, sabe? E eu falei, gente, que negócio é esse? É bruxaria? Não era bruxaria.
não é bruxaria, porque eles embasam, eles contam pra gente o que que é, né? Eles falam pra gente o que que é e tudo, tem toda a teoria do Reich para embasar isso. Eu falei, caramba, isso foi assim impactante, transformador. Eu falei, caraca, dá para fazer isso na minha profissão, né? É isso que eu quero, assim, essa conexão era o que eu não sabia que faltava para mim, né? E quando eu senti e entrei em contato com isso corporalmente falando, eu falei, ah, tá, eu não precisei estudar, né? Depois, óbvio, eu fui estudar porque isso é importante, mas eu precisei sentir. E tava ali, né? Que é isso que a gente fala de flexibilizar, de tirar os impedimentos, né? De flexibilizar a couraça, para a gente poder voltar a sentir, né? O trabalho do Reich é nesse sentido, é da gente voltar a se conectar conosco mesmos, né? Bonito que você está falando, né, do sentido, porque é difícil você falar de sentido se não faz sentir, né? Então, se faz você sentir, dá muito mais sentido, né? E aí você faz as conexões. Muito bonita essa história. E aí Reich chega inevitavelmente ao corpo, no caso dele, né, muito estudando a vida, estudando, e aí tem a vegetoterapia, que é todo o estudo que ele fez, que tem a ver com aquilo que a gente sente, o que é sentido, né, a correlação, digamos assim, que ele faz com o organismo, com o biológico, e que, na época, o que ele via, né, de mais conectado a isso era o movimentos involuntários, né, trazidos pelo sistema nervoso autônomo, né, que é o simpático e o parasimpático, né? Essa era a expressão, a parte expressa no corpo, né, disso que ele via acontecer, da desconexão ou da conexão, enfim, sejam dos sintomas, né, de como as emoções eram bloqueadas ou eram expressas, né, enfim. E foi por esse caminho que ele pôde ir seguindo, né, foi seguindo. Deixa eu voltar um pouquinho, exatamente para poder organizar essa chegada no corpo. E isso, a gente tem a noção de que no tempo de uma live não vai ser suficiente para a gente explicar tudo que a gente gostaria. Então, assim, existem lacunas. Mas para a gente poder chegar nessa atualização, a gente pensou que era fundamental organizar esse caminho. Porque foi o que o Joviniano falou, né? Tem gente que conhece muito de terapia reichiana, de vegetoterapia, de psicologia. Tem gente que acha que a vegetoterapia é a terapia da cenoura. Então, gente, tudo bem achar isso, tá? Eu fui uma vez a um congresso e no auditório principal, o Xavier Serrano falou, então, para quem não conhece vegetoterapia, não é a terapia da salada e dos vegetais. Então, assim, as pessoas confundem isso mesmo, tudo bem. Igual confundir Reich com Reiki. Também acontece, não tem problema. Isso que a Ellen trouxe é fundamental, porque a vegetoterapia, ela entra numa instância que ela não é cognitiva. Ela não é da ordem da nossa mente e do nosso pensamento. Quando o Reich estava atendendo lá os pacientes dele, e trabalhando com a análise do caráter, que é uma técnica de trabalho com as resistências psíquicas, inclusive é uma técnica psicanalítica, ele começou a perceber que o paciente ele não resistia só de um ponto de vista psíquico, ele também resistia de um ponto de vista somático, que foi isso que a Ellen falou, com determinadas tensões, determinados gestos, determinadas posturas que esse paciente tinha de forma crônica. Ele não controlava isso, e isso sustentava aquela atitude psíquica ou aquela atitude caracterial. Sim. Por exemplo, um sujeito raivoso, ele falava sempre assim com o Reich, e ele tinha uma postura que não mudava. Ou a pessoa que era deprimida e ela estava sempre numa posição assim, e tinha um diafragma lá todo rebaixado, e falava com um tom de voz assim, e tinha uma diminuição no tônus do corpo, que nada disso era voluntário. A pessoa não pensava sobre isso, ela não controlava isso. E aí, de novo, Reich, que era um cientista, ele sempre foi um cientista, ele foi buscar nos estudos
e na compreensão da medicina, qual era esse sistema? Onde no corpo que sustenta essa variação de tônus, essa variação da posição do diafragma, de determinadas posturas crônicas. E aí é quando ele chega no sistema nervoso vegetativo. Na época era vegetativo, hoje em dia a gente chama de sistema nervoso neurovegetativo, ou sistema nervoso autônomo. Que foi isso que a Ellen falou, né? Que ele se autorregula por uma instância que ativa e a outra que relaxa. Então, o simpático e o parasimpático. Em condições naturais, quando um ativa, o outro afrouxa. Então, quando ativa o simpático, afrouxa o parasimpático. Quando ativa o parasimpático, afrouxa o simpático. Hoje em dia está todo mundo antipático, então isso está tudo zoado. E aí a gente tem a ativação de um em cima do outro, e depois mais o outro, e depois desliga tudo, então é um carnaval. Por que isso é importante? Porque Reich encontrou no corpo, no organismo, o que seria a ancoragem biológica daqueles funcionamentos psíquicos que são inconscientes. Então, a pessoa tem um tensionamento no trapézio e os ombros dela são assim. Ela não percebe que os ombros dela são assim. Mas existe um corpo que sustenta essa postura de ombro. A gente sabe, porque a gente trabalha com isso. Normalmente, essa postura de ombro está relacionada com uma quantidade de medo que essa pessoa tem. Isso aqui é uma reação orgânica, biológica, de proteção do pescoço, que é uma das áreas sensíveis e é uma das áreas em que o animal é atacado. Vem pela jugular. Então, a pessoa que tem muito medo e que ela sentiu muito medo na vida e que isso não pôde ser expresso, eventualmente ela vai desenvolver uma postura crônica de proteção. E aí, o ombro dela é sempre assim. Aí quando ela chega lá com 30 e pouco, 40 anos, ela começa a ter dor na cervical, começa a ter dor no trapézio. Aí ela vai procurar a Valquíria. Que ela diz: oi Valquíria, você foi indicada para mim, você é especialista em dor crônica. Eu tô com uma dor aqui no meu pescoço que começou tem 2 meses e eu não sei o que é. E aí o que a Valquíria vai fazer? Que a Valquíria é esperta beça. Agora ela não vai fazer mais isso, mas ela fazia. Conta pra gente, Valquíria, como que você trabalhava essas pessoas? Hoje eu não faço mais, mas dentro da parte somática a gente vai procurar relaxar essa musculatura. Mas antigamente relaxar essa musculatura sem nenhuma percepção a nível emocional ou caracterial, no caso falando de Reich, né? Então, o que essa pessoa trazia na sua história, no seu corpo? Porque o corpo para a gente, no meu caso, que eu já venho, eu sou da escola da fisioterapia, mais de uma terapia manual. Então, a gente sempre olhou o corpo com uma visão um pouco mais diferente do que o tradicional, né? Então, a gente tinha já uma concepção que o corpo era o mapa. Você trazia impresso a sua história, né? Então, a gente já tinha isso. Só que a gente não sabia concatenar essa história com as emoções, com o que estava passando, com o sistema caracterial, qual o tipo de caráter que essa pessoa desenvolveu, se estruturou para ter esse corpo dessa forma e esse trapézio dessa forma. Mas, dentro do sistema nervoso, aí trazendo um pouco mais para a nossa ideia do sistema nervoso autônomo, eu entendo por que aquele trapézio, quando o Felipe falava para mim, essa pessoa raivosa tem um trapézio assim, um pouco contida, do medo e porque tem medo de ser, de ser atacado naquela região. Essa é uma explicação para Valquíria, na época, muito filosófica, entendeu? Porque eu queria entender, tipo assim, não, ele tem essa dor, ela tem essa contração no pescoço, porque ali tem os ramos do sistema nervoso autônomo, cervicais, que saem naquela altura e aciona 3 nervos principais, que é o nervo facial, o nervo cervical e o glossofaríngeo e dos olhos.
eu tenho uma explicação fisiológica para isso. Aí, dentro disso, você pode sim explicar que esse sistema simpático de luta e fuga está sendo acionado. Aí a historinha fica legal, porque o sistema de luta e fuga, ok, ele pode ser atacado e por isso está assim. Aí eu já comecei a gostar, entendeu? Eu falei, então tá bom. Então, quando eu fui estudar Reich, eu me identifiquei e fui estudar porque ele falava um pouco muito dessa linguagem caracterial e emocional e eu tinha meio uma explicação para o que ele estava falando. Só que ele, nos livros dele, ele não me explicava o que acontecia. Aí eu juntei, eu falei, então tá, agora eu já estou entendendo e faz sentido para mim tudo isso que ele foi descrevendo. E depois, quando eu fui estudar a parte de desenvolvimento, né, ali psicomotor, aí as coisas começaram a fazer mais sentido ainda. Então, hoje, quando o paciente chega com esse trapézio tensionado, a primeira coisa que a gente pode pensar e examinar é primeiro trazer a história dele, né? Eu preciso entender essa história e começar a fazer uma análise de como ele funciona na vida. Porque esse pescoço não é um torcicolo, é um pescoço crônico dessa forma. Então, provavelmente é assim que ele vai na vida, né? E aí a gente vai construindo isso junto com o paciente, porque até mesmo para o paciente que tem essa cronicidade, às vezes ele nem percebe que ele está assim, né? Ele nem sente, eu vou te falar que às vezes ele nem sente o tanto de dor que realmente aquele trapézio traz para ele, porque está tão tensionado que os receptores nervosos estão anestesiados. Então, quando a gente vai fazer uma massagem um pouco mais profunda, daí você tem que entender o que você quer com esse tipo de toque, porque ali, quando você pressiona cada receptor, ele manda uma informação para o seu sistema nervoso. Você quer você quer regular o sistema parasimpático, onde causa relaxamento, então você não pode, dependendo do tipo de caráter dele, você não pode ir com um determinado toque, você tem que ir por outro, para você conseguir um relaxamento, porque senão você faz uma retraumatização, você fica ali cronificando ainda mais. Ele relaxa ali na hora, daqui um pouquinho, quando vem na outra sessão, ele está mais duro. E é assim que aconteceu anteriormente, quando eu não entendia que ele tem um sistema que funciona dessa forma por uma estrutura caracterial, né? Que ele se cronificou dessa forma. Então, aí quando eu caramba, eu trato dor crônica há 20 anos, né? Então eu tenho falei, eu tratei isso aqui ontem, aí na semana que vem, de novo. Eu falei, eu preciso entender o que acontece com esse corpo, né? E aí foi meu interesse em estudar um pouco mais e relacionar, né? Entender como que esse sistema nervoso autônomo se relacionava, né? E aí entra toda uma questão que eu também já venho, que eu estudo junto com isso, que é o sistema facial, né? O complexo do sistema facial. Hoje, se a gente não entender o tecido conjuntivo, a face como um grande sistema de conexão que se conecta, separa, une, fica difícil de você entender de fato como que essa couraça se flexibiliza, você vai conseguir um resultado nessa couraça, né? E no que como o paciente vai lidar com essas emoções que vão emergir. Porque o que acontecia na época, quando eu tratava, eu tinha muita descarga. O paciente tinha muita descarga. E eu não sabia fazer. O que eu vou fazer com o paciente chorando, gritando, batendo na maca? Né? E aí, de repente, às vezes não tinha no consultório porque tinha medo de expressar, né, aquela emoção. Então, depois, em casa, brigava com a esposa, ou brigava, tinha compulsão, comia, entendeu? Então, foram coisas que eu fui juntando, falei, então deve ter alguma coisa ligado às emoções, o que ele não está sabendo lidar, eu pensava, né? E aí foi onde que eu comecei a intercalar, né? O estudo, o que isso significa, o que
o sistema facial tem a ver com a couraça e tem a ver com todo o sistema nervoso, né? Então, eu precisei aí, já tem, vamos completar, tipo, a dor crônica já tem 20. O sistema facial já tem uns 14 anos que eu estudo o sistema facial e tem aí uns 5 anos que eu estou na terapia haitiana, onde que agora fez uma conexão e eu consigo estabelecer novas conexões, até mesmo abordagem terapêutica totalmente diferenciada como era antes. Então, hoje eu tenho o nome de fisioterapeuta haitiana. Não, nem sou terapeuta haitiana, sou fisioterapeuta haitiana. Então, é mais ou menos isso, para a gente só dar um contorno aí do que o Felipe estava falando em relação a esse tipo de contratura, mas o nosso trabalho lá de vegeto, aliás, eu queria falar uma coisa que, tipo assim, o sistema facial é um sistema muito complexo. Imagina ele como um sistema. Qualquer parte do seu corpo, qualquer coisa que você faça, qualquer coisa que você beba, qualquer coisa que você é exposto à luz, temperatura, tudo isso é informado pelo tecido facial. Então, não tem como você tirar isso, entendeu? Não tem como você não olhar para isso. Porque todos os receptores, essa comunicação, a matriz extracelular, onde que gera esse quantum de tensão que a gente encontra no tônus, é na face, é no tecido conjuntivo, né? Então, a gente tem... muitas pessoas não sabem o que é face. Eu acho que é bom a gente falar aqui, apesar de ter muita confusão ainda, ter uma definição, mas fato de que ela tem essa conexão com todos os tecidos e com todo o seu organismo. Então, quando eu caiu essa ficha para mim, foi quando eu estava lendo o Reich, naquele capítulo, me lembra aí, Felipe, do Análise do Caráter, eu acho que linguagem expressiva da vida. Linguagem expressiva da vida. É maravilhoso, é o melhor capítulo para mim da análise. A gente usou muito na primeira jornada. Eu começava a primeira jornada lendo pedacinhos desse capítulo, que é muito poético, né? É muito poético. E aí, quando ele falava da pulsação plasmática, né? Quando eu conseguia visualizar tudo que eu já tinha estudado do sistema facial. Porque é isso, quando você estuda, quando você tem uma dissecação, né? Agora eu vou falar da parte mais trash, a dissecação de um cadáver vivo, você consegue ver muitas coisas que Reich falava, até mesmo daquela questão do brilho, do orgon, daquela energia que ele falava, e eu conseguia, tipo assim, quando eu li aquilo, eu falei, caraca, ele estava vendo coisas que, tipo assim, na época ele não tinha esse formato que a gente tem hoje. Então... Deixa eu pegar uma coisa disso aí que foi dito, porque você vai entrar em face agora e isso é a nossa cereja do bolo. A gente combinou que ia deixar isso pro final. Não, eu não vou entrar em face, não. Não, mas eu tô feliz, porque se o Instagram derrubar a gente em 1 hora, ela já conseguiu falar. Né? Eu tenho um pouco de receio do Instagram derrubar. A gente começou às 8h15, então até 9h15, 9h20 vai. Mas já aconteceu de eu gravar e de repente ele não salvar e de repente cortar depois de 1 hora. Se acontecer isso, a gente entra de novo, tá bom? Tá bem. Combinado. Tá. Mas isso que você trouxe, Joviniano, é importante porque Reich pode ser poético, mas a gente olha para isso hoje, vocês estão ouvindo o caminhão de conhecimento que a Valquíria tem, do ponto de vista orgânico, de receptores, de sistema, de tecido conjuntivo, enfim, de fisiologia, de anatomia. Reich tinha tudo isso. De biologia, ele não tinha física. De biologia, exatamente, biologia, física, química. Reich tinha muito conhecimento, mas à época não tinha uma porção de tecnologias que existem hoje. Assim como Freud não tinha um monte de tecnologias que foram ser desenvolvidas 20, 30 anos depois. Então, o que eu considero que é brilhante do Reich, do Freud, de muitos desses que vieram antes da gente, é que eles foram capazes de conceber, de intuir
E não intuir de uma forma mística, mas intuir no sentido de enxergar qual é a lógica, ainda que ele não fosse capaz de ter o microscópio necessário para enxergar aquilo, ainda que ele não tivesse a tecnologia para poder provar aquilo. Mas, Então, Felipe, mas ele tinha uma coisa. Ele tinha o corpo e a respiração. Que você não precisa de nada disso. Ele modulou, ele é neurologista. Né? Olhava e via o sistema funcionar e todas as reverberações que o sistema tem. Então isso é lindo. Claro. E como que ele foi tão profundo em enxergar, e a capacidade dele enxergar isso, né? Porque hoje no nosso trabalho, a gente olha e a gente consegue enxergar o sistema nervoso, autônomo funcionando. Né? Claro, você acha isso lindo porque você vem de uma escola do corpo e que normalmente trata o corpo dissociado das emoções. Sim. E a gente, eu, Ellen Joviniano, a gente vem da área da mente e dos pensamentos e às vezes a gente esquece que tudo isso que Reich fala do corpo, ele é um corpo orgânico, isso é concreto. Sim. Quando o Joviniano fala de couraça, que é isso que a Valquíria está falando, essa couraça, ela não é imaginária, ela não é ilusória, ela é concreta. Então, o que acontece no pescoço do sujeito que está assim? Existe medo aqui. E quando eu digo que existe medo, isso não é uma interpretação. Sim. Tá, então eu vou interpretar que nesse pescoço tem medo. Não. Existe uma quantidade de carga, existe uma emoção que ficou congelada, e é congelada de uma forma orgânica, é isso que a Valquíria está falando. Sim. Existe um tensionamento crônico. Na época do Reich, ele tratava a couraça como sendo uma contração crônica da musculatura. Uhum. E aí a Valquíria, que vem da fisioterapia e vem dessa compreensão facial, ela diz, Felipe, não é possível um músculo ficar contraído todo esse tempo. O que acontece é um tensionamento. E aí a gente tem que estudar a fáscia e entender que a fáscia, principalmente o tecido miofacial, né? Que é a fáscia na musculatura. Isso, obrigado. Neuromiofacial é o tecido que dá sustentação para o músculo. Então, é ele que vai determinar o tônus daquele músculo. Então, por exemplo, isso que eu acabei de dizer, junto com o que a Valquíria está trazendo, isso é uma compreensão que ninguém até hoje falou. As primeiras pessoas a falarem sobre isso somos eu, Valquíria e Ellen. Então, Joviniano, se alguém falar sobre isso, o copyright já é nosso, tá? Não. Anota isso aí. Mas não, o dia que vocês falaram a primeira vez, eu anotei e falei, nossa, neuromiofacial é muito interessante. Então eu fiz um post, né, e marquei vocês. Falei, nossa, vocês são crianças. Mas é porque, mas isso para mim é filosófico, né? Porque qual que é o trabalho filosófico? É a produção de conceito, é criar um conceito. Quando ele olha, o Bergson tinha um conceito de carapaça, ele já sabia da carapaça, ele olhava a carapaça com o processo do vitalismo. O elan vital vai ali, aí tem uma carapaça tartaruga, todo mundo tem. O Reich falou, não, é uma couraça, né? E ela é feita como se fosse um couro, então ela tem ramificações nervosas. Eu acho muito interessante, na análise do caráter, que tem aquele mapa que ele faz da couraça, que é um monte de bifurcações e setinhas. É tão complexo, e eu peguei na tese, na corposofia, um pedacinho que chama dificuldade de contato. Isso. Que a partir da dificuldade, aí eu escrevi um capítulo de dificuldade de contato, que é como que é isso, né? Mas é uma seta daquele emaranhado da couraça que eu peguei para trabalhar com educação, para dizer, essa criança não está me entendendo, às vezes é porque ela não está em contato comigo. Eu estou disposto a estar em contato com você, o meu corpo está o tempo todo em luta, fuga, congelamento, e eu não faço conexão com os alunos, eu não faço conexão com as pessoas, eu não faço conexão com os clientes, porque eu estou minha amígdala está assim, ó, perigo, perigo. Então, um dos elementos da couraça é evitar a gente entrar em contato com o nosso mundo interno e com as ameaças do mundo externo. Mas olha que rico quando você pensa no neuromiofacial, né? Sim. Não dá para ir lá e soltar esse negócio com o dedo. Eu achei muito legal que você trabalhou, Valquíria. Você vai lá e solta, dependendo da pessoa, volta pior, porque ela vai se defender no outro nível, que é o que a gente vai falar semana que vem com o Ricardo Rego, da couraça secundária, da Gerda Boysen, que ela fala da couraça. Né? Tem níveis de couraça, né?
Eu achei muito legal. Olha, pode patentear e daí você explica certinho. Você explica cada pedacinho neuromiofascial que eu achei muito rico. Sim, e essa conexão do interno e o externo, quem faz é ela. É o tecido neuromiofascial, com todos os receptores que captam e geram essa informação. Que manda lá para cima, para o nosso gerador, o cérebro, que aí ele faz a descarga que aqui no corpo. E é bom, eu gosto de usar muito que nosso sistema nervoso autônomo ele é um sistema de resposta. Tudo que você estimula, ele te responde. O nosso sistema autônomo, ele é nosso espelho. Como a gente não pode entrar dentro do nosso cérebro e futucar e ficar olhando tudo, é como se você estivesse olhando pelo espelho. E ali está todas as suas impressões e todas as suas reações bioquímicas e neuromiofaciais. Todas as reações, é por ele que modula. Então, se você está com alguma alteração hormonal, você vai ter algum tipo de diferenciação no seu tônus, você vai ter uma diferenciação no seu tônus muscular, de repente, da região. Isso, dependendo da região, diz respeito lá com essa couraça que ele desenvolveu, e por isso que ele desenvolveu esse sintoma. Né? Então, a gente está atrás não do sintoma, a gente até trata o sintoma, a gente está atrás da causa. Quando a gente trata na vegeterapia, a gente está em cima da causa e não do sintoma. O sintoma é só um sintoma e ele vai ser tratado quando realmente a gente for e entender o que esse sistema está nos dizendo, o que está me dando de resposta. Eu costumo dizer que, tipo assim, quando o paciente vai tratar, eu não modulo o paciente. A modulação, a melhora é do paciente. Ele se automodula. Tá? Então, eu só dou o estímulo. Como ele vai modular isso, como ele vai responder esse estímulo, vai depender da história dele, vai depender de toda a integração ali que ele fez com as couraças dele, né? Porque não precisa ser só uma. Tem vários tipos de couraças e ele pode ter mais de 3, 4 couraças ali. Então, é importante a gente ter isso em mente, que a gente trabalha a nível de resposta. O sistema nervoso autônomo não é linear. Você pode dar um estímulo e você pode ter várias repercussões em vários âmbitos, porque ele tem esse boom. E esse boom é feito pela matriz extracelular, pelo sistema miofacial, que vai mandar para tudo quanto é lugar. Aonde você tiver restrição, você vai ver a resposta. Valquíria, deixa eu pegar isso e dar um exemplo que eu acho que ajuda a ilustrar. É isso, né? O Joviniano trouxe o flexibilizando a couraça. Na época do Reich, a cultura europeia, americana em geral, em grande parte do mundo, né, era uma cultura que ainda era muito autoritária e muito cerceadora pelo limite rígido. Isso gerava pessoas, e aí eu estou dando um salto enorme, depois vocês pesquisem, isso gerava estruturas com uma tendência a uma ativação simpática. Então eram couraças muito estruturadas. A Maria falou disso na semana passada, né? Então eram couraças muito estruturadas, ou seja, hipertônica. O organismo ele tinha, de forma geral, uma ativação simpática. A cultura mudou nesses 100 anos. Hoje em dia existe o controle, existe o moralismo, existe a repressão da sexualidade, mas isso vem por um outro viés. A gente vê, naquela época, a informação ela era restrita pela inibição, de fato. Então você queimava os livros do conteúdo proibido. Hoje em dia não. Hoje em dia você restringe a informação soterrando ela embaixo de um monte de informação merda. Então você abre a internet e escreve Reich, terapia reichiana. Vai ter um monte de merda escrito. E as coisas boas a respeito do Reich, ou as coisas sérias, você vai ter que ir lá e pensar. Então, assim, a informação continua sendo restrita hoje em dia. Segue existindo um controle das pessoas e dos corpos, mas de uma forma distinta. Então, hoje, eventualmente, a gente tem o que a gente chama de uma couraça hipotônica, porque é um organismo que tem uma ativação muito grande parasimpática
Então ele vai funcionar pelo contrário do que Reich propunha. E aí a Valquíria está trazendo esse exemplo, que é bom, e o Joviniano falou da questão da amígdala. A amígdala é responsável pela nossa memória implícita. E ela vai agir a partir disso. E a Valquíria estava dizendo, o sistema facial é aquele que vai funcionar trazendo informação de fora para dentro e de dentro para fora. Como funciona isso? Vamos voltar para o nosso exemplo do sujeito com o ombro supertensionado. E isso sendo expressão de uma reação crônica de medo. Lá, na época do Reich, como se trabalhava isso? Com um toque profundo, ou com uma massagem profunda para poder, de fora para dentro, afrouxar esse pescoço, a pessoa expressar o medo e expressar a emoção que estava contida, e isso ia ceder. Essa é uma forma de intervenção. Agora, é isso que a Valquíria falou. Se esse sujeito tem muito medo, um adulto, isso já não é mais o pai que ameaça, já não é mais a guerra que aconteceu quando ele era criança, já passaram 15, 20, 30 anos, e aquela ameaça que levou a pessoa a estar cronicamente assim, desapareceu do exterior. Mas internamente, ou seja, a organização dessa pessoa e a ativação da amígdala faz com que internamente ele continue disparando sinais de alarme e de preocupação. Então, assim, mantenha o medo, mantenha o medo. O que é vegetoterapia, principalmente a vegetoterapia de hoje, que é isso que a gente tem estudado, porque a gente está tentando voltar ao Reich, ler de forma muito, muito séria e muito profunda o trabalho dele, para a gente poder atualizar esse trabalho. Outros profissionais, outros autores, eles já vieram atualizando coisas do trabalho do Reich. A Maria, quando traz toda a questão da análise reichiana do Genovino, que foi o Ola Hacknes, o Navarro, o Genovino, agora o pessoal do Ibar, a própria Maria, eles têm um outro caminho que já vem atualizando. O que a gente quer fazer hoje? Pegar a vegetoterapia crua, lá da forma como o Reich falava, e entender, beleza, o que ele está falando? Qual é o embasamento disso hoje? O que disso que ele falou lá há 100 anos segue sendo válido hoje no nosso trabalho do consultório? Então, por exemplo, um sujeito com ombro assim, que tem internamente uma informação de alarme constante dessa amígdala, a gente entende que essa fáscia ou esse sistema de transporte de informação, ele não está funcionando porque ele não está podendo receber a mensagem do exterior dizendo, olha, está seguro, você pode afrouxar. Então, uma intervenção que não é afrouxar o simpático, que foi o que a Valquíria falou, num sujeito como esse, pode ser ele deitado, só o terapeuta apoiar as mãos aqui na base da nuca dessa pessoa. Mãos quentes na base da nuca. Isso é um acting do Genovino. Por que mãos quentes na base da nuca? Isso pode gerar... E, gente, uma técnica, não é uma receita de bolo que você pega e coloca na cabeça do paciente. Isso tem a ver com a compreensão do caso. Se você bota uma mão quente na nuca do paciente, isso pode dar a ele uma informação para o organismo, para essa fáscia, para esse sistema neurovegetativo de que está seguro. Ou seja, pode largar a cabeça aqui na minha mão. Está tranquilo, está seguro. E se o paciente pode fazer isso, esse ombro afrouxa. Por quê? Porque a modulação foi de dentro para fora. Sim. A gente só deu um estímulo ali. E isso aqui é uma ativação parasimpática, não é uma ativação de relaxamento do simpático. É uma modulação de ativação do parasimpático. E aí a gente tem todo o trabalho do Porges, que vai falar de teoria polivagal, ou seja, que esse sistema nervoso autônomo, ele não é só simpático e parasimpático, existe uma variação desse parasimpático que tem a ver com as relações, e aí a gente vai mergulhar em neurociência e estudar o resto da vida isso, mas que diz o seguinte, para a pessoa poder se sentir segura, para a pessoa afrouxar, para a pessoa relaxar, ela precisa estar se sentindo segura, e essa segurança vem da relação. Então, isso hoje a gente sabe que existe, a gente sabe não só por conta da nossa experiência clínica,
Mas a gente sabe porque hoje tem tecnologia, porque hoje tem conhecimento, porque hoje tem informação de várias áreas distintas podendo se juntar. E aí isso compõe um conhecimento muito vivo e muito rico que Reich fez sozinho, porque o cara era um monstro. Hoje a gente precisa juntar 10, 12 pessoas de áreas distintas para poder discutir um tema que o cara sozinho falou, não, ó, isso aqui tem a ver com isso, tem a ver com isso, aquilo outro. A capacidade de contato, de respiração e de presença do cara, a gente olha e fala, tinha uma coisa diferente ali. Agora, onde será que o que ele fala hoje em dia não é adequado? O que será daquela cultura, por exemplo, a gente já teve uma discussão com o Gioviniano no podcast a respeito da diversidade sexual. O que ficou de fora na compreensão de Reich a respeito do orgasmo, por exemplo? Quando naquela cultura e naquela época a homossexualidade era um crime. Então, muito disso não podia ser discutido numa sociedade onde as mulheres não tinham espaço. Mulher foi ter direito a voto no Brasil muito depois. Há 90 anos, tem 90 anos só que as mulheres são cidadãs votantes no Brasil. Pois é. Que era a época que Reich estava estudando a questão do orgasmo. Então, assim, tem uma porção de coisas que Reich não escreveu, e não é porque muitas vezes acusam ele, né? Não é porque ele era um homem branco, machista, racista, homofóbico. Ele era isso tudo porque isso fazia parte da cultura. Ele cresceu ali naquele meio. E isso não era discutido da forma como é discutido hoje. O que a gente pode pegar, então, desse trabalho e atualizar? Então, a gente poder a gente poder discutir, do ponto de vista da sexualidade, como que duas pessoas do mesmo gênero, dois homens ou duas mulheres, podem viver uma experiência de potência orgástica. E a gente precisa estudar isso. A gente precisa entender que não vai ser só a relação heterossexual, da forma como ele descrevia, que vai ser expressiva da potência orgástica. Até porque isso só foi a parte que ele pesquisou, né? É como vários estudos, né? Quando a gente vai fazer um estudo analítico, a gente pega uma parte e a gente fala, isso funciona nessa população. Ninguém não está falando que na outra não funciona, só está falando que foi pesquisado aqui. Então, hoje, eu acho que hoje o que a gente precisa fazer é exatamente isso. Vamos testar isso nessa população aqui, né? Para ver o que acontece, quais vão ser as reverberações, né? As mudanças que a gente vai encontrar, né? Eu acho que... Porque a gente sabe o que acontece. Sim, e o que a gente tem visto... Só para retomar um pouco a questão da vegetoterapia, né? O que a gente tem visto nesse grupo que o Felipe falou, né? Que a gente tem, que estuda a vegetoterapia, a gente está desde 2020, né, estudando isso, e já passamos por várias obras, vários livros do Reich, vários artigos, e agora a gente está na função do orgasmo propriamente dito, né? O livro da função do orgasmo. E acabamos a gente vai finalmente. A gente vai acompanhando esse percurso que o Reich foi, né, construindo sobre a questão do sistema vegetativo, sobre a questão da potência orgástica, e logo de cara, assim, na função do orgasmo, ele fala no prefácio, né, ele diz, olha, isso que eu estou trazendo aqui são coisas que eu descobri, que eu sei, que tem até agora e tal, e ele fala sobre a questão da tradição, né, de que a tradição ela pode ser usada de duas formas, para você embasar aquilo que você vai continuar construindo, e eu acho que é essa a tendência, ou pelo menos no meu coração, é isso que a gente tenta fazer, né, atualizando as coisas que o Reich fala, pegar isso como uma base, a tradição, ou seja, o que ele construiu, o prédio que ele construiu, né, como uma base, mas ele diz, olha, a tradição ela pode ser usada assim, ou ela pode ser usada para ser autoritária, para dizer, olha, o que a gente faz, né, que é o conservadorismo, o que a gente faz o que a gente estabeleceu, é que só existe isso, e qualquer coisa que venha depois é
tá errado, não é o que eu estou fazendo, é completamente diferente, né? Você não entendeu nada. Então, o Reich mesmo dizia isso, ele diz isso, acho que em Análise do Caráter, ele diz isso no prefácio de Função do Orgasmo, de que ele está dando uma base e que a partir daí as coisas vão acontecer, né? As coisas vão seguir. Então a gente tenta fazer isso. Por isso a gente foi remontando nesse grupo até, né? Os primeiros livros dele dos experimentos bioelétricos, que foi quando ele compreendeu essa antítese da ansiedade e do prazer, né? Da sexualidade, no caso, sexualidade como algo amplo, não como sexo, né? Genitalidade, mas sexualidade como aquela ideia de que a sexualidade tem a ver com prazer, tem a ver com esse movimento que ele chama, né, de a fórmula da vida, né, que é o movimento de pulsação, né, de contrair e expandir de acordo com a necessidade do seu próprio organismo, de acordo com aquilo que está acontecendo à sua volta e você está respondendo aquilo. Né? Por isso, a gente pode usar isso para falar da respiração, a gente pode usar isso para falar lá da ameba, né? Lembrando de contato psíquico, a gente pode falar disso quando a gente está falando do sistema nervoso autônomo, né? Desse funcionamento de pulsação. Por que que o indivíduo fica, no caso, o Reich usava a expressão de contração muscular, né? E agora a gente já falando da atualização, digamos assim, né? Que a Valquíria, principalmente, que traz essa ideia para a gente, que é, não, a tensão que é gerada ali na face é que vai congelar aquele movimento, que vai cronificar aquele movimento ao ponto daquele sujeito não conseguir mais mexer, ou se enrijecer, ou ficar só na hipotonia, ou ficar só na hipertonia, né? Ou só ficar agressivo. Tudo é respondido com agressividade, né? Ou só ficar sempre na passividade, sempre, né? Por isso, eu acho que a gente já falou isso, mas eu acho que a gente sempre vai falar isso para vocês flexibilizar, eu acho que é o melhor termo para se utilizar, né? E não liberar a couraça, sei lá, qualquer coisa do tipo. Era pior, relaxar a couraça. Era quebrar, eu escutava quebrar, eu ficava tão desesperado. Mas só fazendo até uma pergunta de uma... Assim, gente, nesse aplicativo aqui eu não consigo colocar as perguntas para vocês lerem. No outro eu consigo. Eu vou ler uma pergunta. E antes da pergunta dela, só fazer um link, assim, como é no nosso tempo, eu não sei como é que fica aqui, que no outro aplicativo a gente vai até meia-noite falando, aqui eu não sei, né? Ninguém tem filho, né? Aqui eu não sei que hora que vão encerrar com a gente. Mas, assim, só fazendo um link, a gente tem nesse programa, que eu tenho um programa de um projeto desde 2019. Eu comecei, chama Resenha Bioenergética. Foi na época, muito parecido, Felipe, esse momento. Depois que você qualifica, você tem que defender. Aí você tem que ler um monte de coisa. Eu falei, eu não quero ler sozinho, né? Então eu queria esse Resenha Bioenergética para dialogar com os especialistas. E tem uma resenha do Psicopatologia e Sociologia da Vida Sexual, que é a primeira função do orgasmo, com o Nicolau Maluf. E aí ele explica, ele vai mostrando assim, o que a Valquíria falou, das populações. Então ele vai mostrando assim, diferentes formas, e lá nesse livro tem as diferentes curvas que ele vai analisando. Sim. Aí tem outra conversa que também está gravada, que que a gente chama de função do orgasmo, que é o livrinho vermelho, que é a descoberta do Orgone, com a Adriana Marx. Aí a gente fala daquela curva do capítulo 4, que é tensão, carga, descarga e relaxamento. Então tem todo um caminho. Quem quiser conversar mais sobre isso, tem essas resenhas Nicolau Maluf e depois com a Adriana Marx. São todos conterrâneos, são todos do Rio de Janeiro aí. Ai, que são legal. Os conterrâneos de vocês. A pergunta da Lígia é a seguinte, Lígia Castro. Uma hipotonia estaria ligada com uma face deficiente ou esburacada? Eu nem sei se dá para ter uma face esburacada. Mas a hipotonia, esse músculo sem carga, né? Estaria ligada a uma face deficiente ou esburacada? Não sei, o que vocês acham? Primeiro a gente tem que entender o que ela está chamando de hipotonia, né? Porque existe uma larga discussão, e eu sou chata nisso. Eu acho que somos todos. Eu acho que tem... se for uma hipotonia por deficiência de carga, é uma coisa.
que vai gerar uma hipotonia muscular? Sim, né? Mas se for uma hipotonia por uma deficiência da ativação, eu não acredito, assim, eu estou ainda analisando, porque eu encontro muito uma hipotonia por uma deficiência de carga, sim, mas não por uma deficiência de resposta do sistema autônomo propriamente dita, se é que você me entende. Porque uma pessoa que reage, que é estruturada com agressividade, ela tem muita adrenalina, né? E a adrenalina, ela ativa neurotransmissores neuromusculares. Então, essa pessoa que é muito assim agressiva, geralmente tem um tônus mais elevados. Mas eu também já encontrei, é difícil, pacientes que têm uma raiva, né? Uma raiva latente ali, e ele vai ter uma hipotonia. Então, a gente tem que saber de que instância a gente está falando de hipotonia. A fáscia, ela tem uma relação com tônus? Tem, porque ela que vai mandar esse gradiente de tensão, vai distribuir essa tensão. A gente não tem face esburacada, a gente tem uma fáscia desidratada ou hiperidratada. Tá? Então, esburacada eu nunca vi. Pode ser que tenha. Fiquei imaginando. Não, pode ser até que tenha, eu não sei. Eu realmente nunca vi. Pode ser talvez um acidente, não sei, que rompeu o tecido. Não sei se é isso que ela quis dizer. É difícil que ela não pode explicar aqui, se você falar de uma fáscia muscular, é porque a gente não deu a classificação, tá? A fáscia, ela tem várias classificações. Então, existe uma fáscia que é fáscia muscular, que é aquela pelezinha que recobre o músculo, e que cada fibrinha muscular de cada músculo, ela é como se fosse um fio, sabe, encapado, que você vê o miolinho. Imagina que nosso feixe muscular, aquele feixe grande muscular, tem vários feixes pequenininhos do fio do cabelo, e cada fiozinho de cabelo é encapado. Isso é uma fáscia. Isso é uma fáscia epimesial, é o que separa, é uma fáscia de separação. E tem a fáscia profunda, em que ela recobre esse músculo. Quando você faz alguma determinada lesão, você tem diretamente, estruturalmente falando, um corte da fáscia. Tá? Então, tipo uma cirurgia que tem uma cicatriz, você cortou a fáscia. Você cortou informação. Aquele ambiente cicatricial, ele gera um ambiente de interferência. Então, você pode gerar dor, você pode gerar vários sintomas a nível até humoral, ou nervoso, vascular, linfático, por conta de uma cicatriz. Porque você fez uma secção. Então, mas isso não por si só não causa uma hipotonia. Isso por si só não causa uma hipotonia. Muito pelo contrário. A reação de uma cicatriz é até uma hipertonia, porque aquele vai ser um campo interferencial, ou seja, um alarme para o seu sistema nervoso autônomo, mandar lá para o cérebro que tem algo estranho aqui no seu corpo, te machucando toda hora, está crescendo ali. Então, ele vai mandando informação para cá, dizendo, inflamando, contraturando, protegendo, criando aderência, vai formando uma carapaça mesmo. Ali fica duro, enrijecido. Então não fica hipotônico, fica hipertônico. Aí você pode ter uma hipotonia à distância. Esse lado aqui está tão contraturado, está tão tenso, que falta fluxo em outro lugar. Como eu falei, a fáscia não é conectiva, não é um tecido conectivo, ele conecta tudo. Então, se tem muito aqui, algum lugar vai faltar. Então, isso pode acontecer. Aí você tem uma baixa energética de tônus nesse lugar. Né? Então, se for explicar assim, nesse nível, é isso que acontece. Tá? Essa face esburacada pode acontecer isso. Agora, eu não sei, em outro nível aí, o que pode rolar.
Pode rolar de tudo. Só um parêntese nisso, né? Agora que a Valquíria trouxe essa compreensão um pouco mais clara da fáscia, principalmente quando ela fala que essa fáscia ela tem uma característica de estar hidratada ou ressecada, porque isso, né, é um tecido, e é um tecido que é responsável por transmitir informação e pela sustentação do organismo. Então, a melhor fáscia, ou seja, a que está funcionando no auge da sua capacidade, é a fáscia que guarda nela as características de força e de resistência e flexibilidade. E resiliência. Pois é. E aí, quando você traz flexibilizando a couraça, é maravilhoso, porque vai ao encontro dessa compreensão que a gente está tendo hoje, que antes Reich chamava, né, de eutonia, que é o tônus bom da musculatura. Hoje a gente pode aprofundar isso e compreender que num nível neuromiofacial, o melhor funcionamento desse sistema é esse sistema que ele consegue ser resistente, resiliente e flexível. E flexível, sim. Porque isso, se você pega um poste de concreto e você aplica uma força nele, ele quebra. Sim. Agora, se você pega um bambu e você aplica uma força nele, ele vai envergar e vai voltar. Essa é a nossa compreensão de força. É força com flexibilidade. E a resiliência, né? Eu acho que a resiliência é um conceito que vem muito desse contexto, né, da fáscia, né? Porque uma fáscia resiliente é uma fáscia saudável, né? É uma fáscia hidratada. E aí você precisa entender que isso, bioquimicamente, é importante você entender o que acontece para você saber quais os neurotransmissores que você está trabalhando quando você está tocando nesse corpo, quando você está torcendo esse corpo, quando você está fazendo uma pressão nesse corpo, quando você só tem um toque suave. Cada um dessa forma no qual você entra no corpo, você aciona ou você dá um estímulo para esse corpo mandar para o seu sistema autônomo e você tem uma resposta ou de relaxamento. Aí você vai entendendo como que esse corpo funciona, né? E o próprio paciente, a própria pessoa que está tendo esse autoconhecimento, ele vai percebendo o como ele funciona. Então, porque às vezes o paciente chega e fala bem assim, que ele está com, vamos trazer de novo, tá com o trapézio assim, né, com os ombros assim. Mas por que esses ombros estão tão altos assim? Você sempre fica assim? É a percepção, não tem a percepção. Então, são passinhos de formiga. Não adianta a gente chegar no corpo chegando. A gente tem que começar mostrando como ele faz, né? Então, é muito daquela linguagem reichiana, né? Primeiro é o como. Fazer todo mundo faz. Como você faz? Olha como você faz. Vamos perceber, percepção, conexão. E isso diz respeito ao sistema neuromiofacial. Quem faz isso é o tecido facial. Então, hoje, é impossível a gente não ter esse domínio. Porque quando a gente estudou, eu acho que quem é do corpo, até vocês, né, vocês estudaram biologia na escola. Vocês estudaram que tinha o esqueleto e os músculos sustentavam o esqueleto. Não foi isso que a gente aprendeu? Por muitos anos a gente acreditou nisso. E não é isso que funciona, não são os músculos que seguram esse esqueleto. É o tecido facial, esse emaranhado do tecido conjuntivo que dá sustentação. Se eu tirar essa roupagem, eu desmorono, eu caio com músculo e ossos e articulações. Então a gente tem que entender que esse organismo tem um conceito dentro do sistema neuromiofacial, que é o sistema de biotensegridade. Felipe já está rindo porque ele já sabe o que é isso. Ele adora biotensegridade. Entendeu? Biotensegridade é o conceito do momento, não é? É a coisa do momento. É o conceito mais maneiro. E é isso, a gente poder importar. Eu vou deixar você falar, juro que eu não vou falar disso. Mas a gente importa esses conceitos da física e às vezes ajuda muito a gente compreender de onde a gente está tirando. Quando a gente fala de resiliência, o que é resiliência na física, né? É a capacidade de uma mola suportar uma pressão
e após retirada essa pressão, a mola voltar a expandir no tamanho dela. Então, quando a gente fala de resiliência da fáscia, a gente tem que considerar essa capacidade de força e flexibilidade. Então, a gente não está tirando isso do nada, ou de alguns outros lugares mais feios, né? A gente traz isso, a gente importa isso da física, porque a gente percebe, olha, existe uma relação direta. Igual o conceito de biotensibilidade. Eu tô fazer propaganda de um negócio que eu ia fazer só amanhã no meu Instagram. Sexta-feira eu vou estar na Livraria Cultura, da Avenida Paulista, lançando um livro, e meu capítulo é sobre isso. E o livro chama Resiliência. Olha só. Chama Resiliência. Tem um capítulo meu para falar como que uma defesa se transforma numa força. Como que algo que é ruim, né, a gente pode transformar. Eu usei bastante tal da transformação, né, enfim, do Ronald Robbins. Aí conversei com a Eliane Zinco ano passado. Enfim, gente, vai ser legal. Sexta-feira, eu vou postar. Eu não ia postar antes de vocês falarem que eu não queria mudar de assunto. Mas vocês estão falando tanto disso que eu começo falando disso. Por que esse negócio vem da física e depois vai para psicologia, etc? Porque é uma capacidade nossa. É uma capacidade nossa, do meio de uma pandemia de coronavírus, aprender a lidar com tudo online, fazer psicoterapia corporal online. Muita resiliência. Mas, Jovelino, os nossos exemplares, eles vão vir autografados pelo correio, né? Olha, vamos em frente. Mas eu queria que você falasse rapidinho, Valquíria, que você entrou e a gente, né? Que agora tá tão na moda a biotensibilidade, né? O que seria isso, né? Porque uma pessoa aqui, ela perguntou uma coisa que vai responder só semana que vem, Lígia. A Lígia perguntou assim: ressacada hipotonicamente ou baixa carga, vazamentos de energia, seria essa face desidratada? Ou seria o caso de um esquizoide flácido? Lígia, ela pode responder, mas semana que vem o Ricardo Rego vai vir falar de um trabalho dele com uma monografia muito legal, que é A Vida é Dura para Quem é Mole, que é a monografia dele da bioenergética. Ele é da biodinâmica, ele escreveu para a bioenergética A Vida é Dura para Quem é Mole. Mentira, o Ricardo é haitiano, ele é haitiano. É ele que traduz todos os livros do Reich. Ele é haitiano, tá, biodinâmico, enfim, mas ele tá com essa coisa da... Para mim, me ajudou bastante num capítulo que eu escrevi na tese, como trabalhar bioenergeticamente em corpos contemporâneos. São corpos hipotônicos, não dá para você pegar uma receita lá de 1900, 100 anos atrás e colocar nesse corpo, não vai funcionar. Então você tem que perceber como que esse corpo está se organizando hoje. É um corpo muito hipotônico. Né? Você já viu os vídeos do Lowen trabalhando corporalmente o paciente? Ele dava karatê na virilha? Você viu ele dando karatê na virilha? Imagina se fizer isso hoje. Põe a peta aqui, nem enfia o dedo aqui, pessoal, meu Deus. Isso. Mas é dentro de um contexto, né? Mas as pessoas hoje em dia ficam horrorizadas. Uhum. São outros corpos. Mas o que seria essa biotensibilidade, hein, Valquíria? Só para a gente fechar. Então, a biotensibilidade, ela é um conceito que não é da saúde, né? É da engenharia, da arquitetura, que vem de tensigridade, né? Aí o Felipe é expert porque ele constrói vários Legos através disso, usando essa tática aí. E aí, a gente teve um cara que, olhando isso, entendeu, um médico olhando, e entendeu que, vendo aquelas pontes suspensas, através dessa tensigridade, que é um apoio, né, em cima de algo rígido, né, apoiado, só pela essa força, sem ter nada de sustentação, que a própria tensão desse apoio faz com que essa estrutura fique de pé. Então, a gente tem prédios, pontes dessa forma. E olhando disso, ele trouxe, olhando e o corpo da gente, como que funcionam os ossos. Porque não tem osso que encosta com osso. Não existe. Nenhum osso encosta com osso. Por isso, senão a gente ia estar morto, né? Sem osso nenhum, de tanto rascar um no osso ou no osso. Se encosta, começa a dar problema, né? Quando encosta, começa a dar prótese. Então, ele percebeu que existia uma tensão que fazia com que ficasse
todo ficasse mantido uma distância. Não tem um órgão colado com o outro, colabado. Quando isso acontece, gera doença, gera patologia, gera sintoma, né? Então, isso tem a ver com essa tensão, que é uma tensão que é gerada do nosso próprio corpo, né? Essa tensão que a gente chamou de biotensigridade. É um quanto de tensão natural, normal, que o corpo precisa para se manter saudável. Só que o problema é isso aqui, mais ou menos, ó. Só que o problema... Olhar é muito bom, que ajuda a entender. O problema é que quando a gente mexe... Ó, nenhuma estrutura dessa se encosta uma na outra. É só... Ela fica em pé só por tensão mesmo, ó. Ela fica em pé. Só que quando você... Muito legal. Só que quando você mexe em alguma parte dela, uma outra deforma. Então, isso traz um contexto de que quando você mexe em alguma parte da couraça, outra parte vai se mover. Então, a tensão fica aqui dentro. Não tem tensão que sai, a não ser que se eu destruir o corpo. Aí né, a gente vai perder a tensão. Enquanto o corpo é vivo, você tem uma tensão. E essa tensão é gerada justamente para te manter na posição ortostática, né? Na posição, hoje, nós estamos falando aqui de seres humanos, a gente está falando de cachorro, que também tem, qualquer ser vivo, né, tem essa biotensigridade para se manter. Então, existe uma energia cinética, biocinética, que o nosso corpo produz. Que aí Reich chama isso lentamente de outra coisa, né, que aí a gente vai ter que aprofundar, mas a biotensigridade tem a ver com a energia orgão do nosso sistema. E aí a gente pode desenrolar isso em uma outra live para a gente entender. Mas que essa energia quem mantém isso é o nosso sistema nervoso autônomo. Então, esse sistema autônomo está ligado diretamente com essa biotensigridade que está diretamente ligado com o nosso corpo, né? E trazendo de novo a resiliência, esse sistema nervoso, junto com a biotensigridade e com o corpo, ele tem essa resiliência, essa capacidade de comunicação do que está fora para dentro e o que está dentro para fora. Então, o que te afeta externamente, o que te afeta aqui numa dessas pontas, fora, mexeu em alguma dessas pontas aqui, vai repercutir em alguma instância aqui, né? E alguma coisa internamente que acontece vai repercutir também com o fora, né? Então, o sistema nervoso autônomo, ele é totalmente resiliente, porque ele faz essa comunicação do dentro e fora, e o fora dentro, né? Eu acho que... E a biotensigridade está dentro desse contexto. Lindo, maravilhoso, que é nosso sistema... Muito lindo. Funcionando, né? Organicamente. Olha, a gente está com uma sorte. Até agora ninguém derrubou a gente aqui nesse Instagram, mas eu não quero dar sorte para o azar. Bom, eu gostaria que, pelo tempo também, né, gente? Eu gostei muito. Todo mundo que passou por aqui, pessoal, não consegui acenar para todo mundo, mas muito grato. Foram passando aqui mais de 40 pessoas, aí caía, depois ia para 40 e tantos, 30 e tantos. A gente teve essa média de a gente estaria em outro aplicativo, que as pessoas sempre vão para lá, e elas vieram para cá, para essa plataforma que é o IGTV. Agradecer a todos vocês. Eu gostaria que vocês deixassem vou gravar. Olha, para ficar gravado, gente. Eu vou tentar. Quando eu fecho aqui, eu vou colocar compartilhar e vai para o IGTV. Aí eu vou baixar, depois mandar para o YouTube, Telegram, para todo mundo ter acesso. Se você deixar, depois a gente pensou em pegar o arquivo também e transformar em um episódio do podcast. Pegar ele bruto e jogar lá. Legal. Vocês já tem, né, Felipe? Vocês têm um episódio da Couraça, que é quando eu conheci a Valquíria e a outra colega dela, que, enfim, conheci as duas, neuromiofaciais, e eu quis trazer elas para cá. A Kênia. Foi. A Kênia.
Bem, pessoal, eu gostaria que vocês fizessem considerações finais, né? Despedidas, enfim. O que vocês gostariam de falar para a gente fechar, tá bom? E agradeço muito vocês aqui. Eu vou começar, não sei, meu aparelho está dizendo que ele está sobrecarregado, sei lá se ele vai desligar, então é melhor eu falar. Na verdade, Joviniano, eu queria só agradecer a presença de quem estava aí assistindo a gente, quem passou por aqui, agradecer você mais uma vez, essas discussões, esses espaços, assim, para a gente levar essas atualizações, poder falar um pouco. E eu acho que o dela sobrecarregou. Não deu tempo. Sobrecarregou, mas ela estava agradecendo. Ela é muito linda, gente. Como ela consegue ser tão linda? Ela ficou mais perto, ficou mais linda ainda, né? É o amor. Deixa eu falar então, para ver se dá tempo. Aqui, como é que acha seu podcast? Como que é? Então, gente, vou aproveitar aqui e já agradecer a todo mundo. É isso, a gente estava batendo a média de 40 pessoas por quase toda a transmissão, né? Isso é muito legal. Pessoas interessadas em ouvir sobre terapia haitiana e de uma forma séria, né? Uma forma séria não precisa ser uma forma chata e uma forma séria não precisa ser destituída de afeto. A gente entende que isso tudo está integrado. Então, assim, agradecer todo mundo, agradecer Joviniano, querido, ter convidado a gente para estar aqui no meio de tanta gente tão importante, tão grandes, né? É o Ricardo, é o Cláudio, é a Luciana lá do Sul, é a Maria, é a Mary Jane. São pessoas que são grandes haitianos, que estão aí há muito mais tempo que a gente. Eu estudei com todas essas pessoas, ou com muitas delas, né? Então, assim, para mim é uma honra estar aqui. A gente é muito comprometido com o trabalho do Reich, e a gente está aqui também porque a gente entende que o Joviniano também tem essa preocupação. A gente tem um podcast, eu e a Ellen, e que um monte de gente vai lá, a Valquíria vai lá, a Joviniano vai lá, a gente está sempre conversando. O nosso podcast está em todos os principais tocadores de podcast. É só escrever Terapia Haitiana. É assim, simples. Abre o Spotify e escreve Terapia Haitiana. Vai estar lá, é a gente está com uma porção de episódios. E, enfim, esse ano a gente está realmente investindo nisso. E a gente tem um perfil no Instagram também, que é onde a gente posta também as informações do podcast, que é o perfil que eu entrei aqui, que é o terapia.haitiana.podcast. Então, agradecer aí a todo mundo, assim, de coração. E dizer que é isso, assim, o trabalho haitiano é um trabalho muito sério, muito bonito e muito potente. Mas que implica também uma dedicação que é a dedicação da vida. A gente nunca para de estudar. Então, assim, legal, agradecer. E agora parece que a Valquíria está caindo também. Eu acho que eu vou agradecer em nome delas. Pronto. Não sei se elas vão voltar ou não. Sei, pronto, alguém voltou. Ellen voltou. E voltou mais bonita do que foi, hein? Olha, eu vou fazer isso. Vou fazer isso outras vezes. Vocês são um casal Orgon. Orgon, haitianos e haitianos. Muito bom. Será que a Valquíria volta? Agradece, amor, enquanto a Valquíria volta. Acho que meu telefone desliga de novo, infelizmente. Mas era isso que eu estava dizendo. Então, assim, tem seu espaço aqui, do seu trabalho, dessas lives que você faz, das coisas que você escreve, continue vivo, porque é muito importante, né? No sentido de informar as pessoas, de poder combater a peste emocional, como eu gosto de dizer, né? De a gente poder manter uma vida mais viva, mais amorosa, mais conectada, mais relacional, né? Nesse sentido. Então, assim, só agradecer mesmo. E o Felipe já deu aí o caminho para o podcast, enfim, para ouvir a gente, seguir a gente lá. Beijo grande no coração, Joviniano. Obrigada. Pois é, o Instagram já está enjoado da gente, está querendo derrubar. Já. Tá, Valquíria, vamos aproveitar. Olha, eu só tenho a agradecer você, a Ellen, o Salgado. Foi um prazer, sempre é muito prazeroso falar com vocês. Eu tô no meio dessa galera toda que estuda há tanto tempo, né? Eu sou a intrusa, né?
Mas é isso. Gostei muito. Eu tenho o meu Instagram, nesse que eu estou falando. Também estou aí, né, com o projeto da minha formação, que é o sistema facial, neuromiofacial, na formação das couraças. Em breve, aí, em abril, já vou estar divulgando. Eu sinto que se eu não conseguir botar todo mundo nessa turma, porque tem muita gente já me cobrando, já são 4 anos que eu estou empurrando isso, mas em breve vai ter uma outra turma e aí a gente já vai conseguir atender todo mundo. Tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Adorei, vocês são demais. Boa noite. Mandaram vários fogos de artifício para o seu curso aqui. Pois é. Muito bom. Obrigada aí a todo mundo Pessoal, que ficou até agora. Oi. Não, obrigado a todo mundo que ficou até agora aí nos ouvindo, né? Muito obrigado, muito obrigado. A gente vai levar ela para o nosso YouTube, e aí quem está assistindo no YouTube, se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar, isso tudo faz a gente ficar cada vez mais visível. Entrar no grupo do Telegram, que está aqui no link da bio. No grupo do Telegram tem a primeira jornada inteira e todo o material de apoio que eles deram, muito generoso. E os links, né? Quando eu baixar esse link novo, eu já vou colocar lá no grupo. É um jeito de eu centralizar as coisas, para não ficar mandando milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, o grupo do Telegram, onde dessa vez eu juntei tudo ali, para não ficar mandando um monte de e-mail e tendo que ficar mandando no WhatsApp. Oi, ótimo, eu então, já estou lá. Ah, é ótimo. E aí vocês já vão ter o link da semana que vem, das outras, se Deus quiser vai funcionar outra. Semana que vem vai funcionar tudo. Gente, muito grato e pela paciência de vocês, pelo tempo, por tudo. Tá bom. Um beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Salva aí, hein?